deveriam ir atrás de algumas cidades específicas, não deveriam pregar aos gentios nesse momento, mas às ovelhas perdidas, e eles deveriam fazer isso em dupla. Aqueles que fossem rejeitados bateriam o pó das suas sandálias e partiriam para outra casa, não levariam consigo bens materiais, mas a palavra de Deus e pregariam o evangelho. E nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que esses dois discípulos, assim como em Mateus capítulo 10, quando foram enviados, estavam partindo em direção a Emaús em dupla. Andar em dupla era para se resguardar, mas era um mandamento de Jesus, um modus operandi pelo qual Jesus ensinou os seus discípulos a evangelizar. Então, meus irmãos, eu queria que nós estivéssemos com os olhos atentos aqui no versículo 14, porque os dois discípulos partiam em união em direção a Emaús. Eles seguiam o mandamento do Senhor. Andem em dupla. É bem provável, nós podemos pensar, o texto não nos diz, que estes discípulos foram enviados, quando da oportunidade de Mateus capítulo 10, juntos, em dupla, e permaneceram assim na caminhada, nos diversos envios que Jesus fez dos seus discípulos. Mas esses dois discípulos, eles estão pregando o evangelho em dupla e se afastando em dupla. Nós podemos estar seguindo o mandamento de Jesus e não estar entendendo os seus princípios e a sua vontade. Nós podemos estar frequentando a igreja e não estarmos unidos em igreja. Nós podemos estar lendo as nossas Bíblias sem entender o que Jesus tem requerido de nós nos dias de hoje. O nosso coração precisa estar atento à vontade de Jesus. Não basta cumprir mandamentos. Eu gosto muito de dizer que o Evangelho não é sobre aquilo que fazemos para o Senhor, mas é sobre aquilo que nós somos com o Senhor. Mais importante do que o que fazemos é aquilo que somos com o Senhor. E nós podemos estar seguindo em unidade, juntos, em dupla, em direção a Emaús. Nós podemos estar pregando o Evangelho para o nosso mérito próprio. Nós podemos estar evangelizando pessoas para encher a casa de Deus e não estar edificando vidas e falando sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Nós podemos seguir mandamentos, cumprir princípios, mas estarmos completamente desconexos da vontade de Deus. Uma coisa que acontece muito na minha igreja, e acredito que hoje em dia aconteça em toda e qualquer igreja, são as panelinhas. Os grupos que se formam de pessoas que são satisfeitas em si, que se unem, ficam juntinhas, conversam sobre as mesmas coisas e não permitem com que ninguém entre nelas. Em algumas igrejas chamamos isso inclusive de pequenos grupos. Institucionalizamos, trouxemos uma coerência teológica. Hoje nós temos um pequeno grupo na casa do Cadu. Quem vão? As mesmas 3 pessoas que falam mal das mesmas 20 outras pessoas da igreja. Nós podemos estar cumprindo o princípio, cumprindo a agenda na igreja, mas afastando as pessoas de Jesus. Podemos bater no nosso calendário. Hoje eu fui ao culto, eu cantei, eu prestei atenção na pregação, lembro do versículo que o preletor pregou, mas não temos os nossos corações transformados por isso. Cumprir mandamento não é suficiente. O Evangelho requer de nós transformação. Transformação contra o mundo, que manda com que nós pensemos nos nossos próprios umbigos, nos nossos próprios interesses. Transformação contra as ideologias que carregam lá fora, mas que o nosso pensamento seja amoldado pela palavra de Deus. Não basta, meu irmão, seguirmos mandamentos se os nossos corações não foram transformados pelo Espírito do Senhor. Nós podemos seguir ordens, mas não estar fazendo a vontade do nosso Deus. A terceira coisa que eu queria falar com você, à luz desse versículo, para que nós estejamos atentos a como a desunião é capaz de entrar nas nossas vidas sem que nós percebamos, é que a desunião nas nossas igrejas, nos nossos pequenos grupos, nos nossos ministérios, são fruto de cristãos que não conseguem perceber Jesus no seu meio. A desunião começa quando nós não conseguimos perceber a Jesus no nosso meio. Esse texto de Emaús, ele é emblemático. Eu pergunto para você, imagina que você tenha caminhado com uma pessoa 3 anos da sua vida. Você se veste como essa pessoa, você aprendeu a falar como essa pessoa, você sente o cheiro dessa pessoa, você ouve o som da sua voz, até quando ela não está falando, de tão próximo e íntimo que você é. Esse foi o testemunho dos discípulos e apóstolos de Jesus. Durante os seus 3 anos de ministério, eles não visitavam
à casa de Jesus ou à igreja de Jesus uma vez por semana, como estamos acostumados a fazer. O ministério de Jesus, eu gosto de dizer que ele era um intensivão. Você passava o dia inteiro com ele, dormia com ele, ministrava milagre com ele, operava salvação através dele e por ele. Era intensivão. Eu já vim nessa igreja aqui, essa é a segunda vez pela qual eu estou nessa igreja, e eu me lembro da Noemi e do Leonardo, do pastor Selmir. Agora imagine se eu estivesse com eles por 3 anos seguidos, todos os dias caminhando junto. Nós começaríamos a trocar o modo de falar, a forma de ministrar, compartilhar pensamentos, nós estaríamos completamente alinhados. E esse texto, ele é extraordinário porque estes discípulos, eles caminhavam com Jesus. Eles conheceram a Jesus, sabiam quem ele era. Mas, meu irmão e minha irmã, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que eles não conseguiram mais reconhecer Jesus. Eles não conseguiram mais reconhecer Jesus. E os nossos olhos precisam estar atentos para que nós consigamos reconhecer Jesus no nosso meio. É por não reconhecer Jesus que esses discípulos partem em direção a Emaús. É por não reconhecer Jesus no seu meio que estes discípulos abandonam a cidade de Jerusalém. É por não reconhecer Jesus no seu meio que estes discípulos estão partindo para longe dos outros apóstolos, para longe dos outros discípulos, em dupla. Você leu comigo? A partir do momento em que eles reconhecem o Senhor, no partir do pão, eles correm de volta para Jerusalém, falam com os apóstolos, o Senhor vive, Ele ressuscitou, nós testificamos, nós caminhamos com Ele no caminho, Ele nos explicou as Escrituras, foi maravilhoso. Mas, meu irmão e minha irmã, enquanto nós tivermos os nossos olhos impedidos de reconhecer Jesus no nosso meio, nós estaremos suscetíveis à desunião. Nós estaremos suscetíveis a abandonar o nosso próximo. Nós estaremos suscetíveis a deixar os jovens para lá porque eles só fazem bagunça, os adolescentes para lá porque eles dão muito trabalho, os nossos mais velhos para lá porque já passou a época deles. Nós não podemos perder Jesus de vista das nossas igrejas, dos nossos ministérios. Eu gosto muito de uma época em que nós operávamos de forma evangelística lá na igreja através de vídeos. E existe um vídeo muito icônico que sempre vem à minha mente quando eu leio esse texto, na qual era uma grande mesa de empresários, de pessoas bem vestidas, e essas pessoas estavam fazendo grandes planos sobre como pregar o evangelho. Nós podemos fazer uma carreata em tal lugar, nós podemos levar o preletor tal em tal lugar, nós podemos fazer uma ação extraordinária, uma multiplicação de pão aqui, vamos operar milagres, fazer coisas incríveis. E no canto da sala havia uma cadeira com um homem sentado. E durante o vídeo, esse homem tentava falar. Eu posso opinar? Não, só um minuto, a gente vai tratar aqui, a gente está organizando. Eu posso trazer uma opinião? Não, a gente já está vendo aqui, já está resolvendo, pode deixar de lado. Esse homem era uma ilustração da pessoa de Jesus, que muitas vezes nos nossos planejamentos, nos nossos planos de igreja, de casa, de família, nós deixamos de lado, pensando que ele vai atrapalhar. Sendo que, na verdade, deveria ele nos guiar, nos conduzir, ser o cerne principal do nosso planejamento. Nós não podemos tirar Jesus da vista dos nossos olhos, pois quando fazemos isso, nós partimos em direção à desunião. Aqueles discípulos, eles tinham um conhecimento tão profundo de Jesus e das coisas que estavam acontecendo, que a Bíblia nos instrui dizendo que eles caminhavam em direção a Emaús, conversando sobre tudo o que havia acontecido. Como nós vemos no versículo 13, naquele mesmo dia eles já haviam se afastado de Emaús. E eu me pergunto como esses discípulos não reconheceram a Jesus. Como esses discípulos partiam em direção contrária a Jerusalém sem reconhecer a Jesus Cristo. Eles conversavam sobre os milagres, eles lembravam do sermão, eles lembravam da unção, eles lembravam do amor de Jesus, mas partiam em direção a Emaús. Nós não podemos perder Jesus de vista das nossas igrejas. Mas eu não queria vir aqui somente falar sobre desunião para você. Esse texto também nos ensina alguns movimentos que nós devemos fazer para que nós possamos seguir em direção à união. Alguns movimentos que nós devemos nos preocupar como igreja, como ministério, para que nós possamos partir em união assim como Jesus quer
que sejamos unidos. E a quarta coisa que eu digo para você, que está no versículo 16, é que para que nós estejamos vivendo em união e possamos viver em união, nós não podemos seguir no automático. Eu disse para você que esses discípulos, no momento em que Jesus havia passado o terceiro dia morto, eles já partiram em direção a Emaús. E eu acredito que durante aquele caminho na qual eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido, olhavam um para o outro, meditavam sobre o que havia acontecido, e em algum momento eles seguiram no automático. A desesperança, meu irmão e minha irmã, pode fazer com que nós sigamos no automático. Pode tirar o nosso ânimo, pode tirar a nossa vontade, pode tirar o nosso vigor de permanecer ativamente focado na igreja e fazer com que nós sigamos no automático. Estes discípulos vão para longe de Jerusalém e eu gosto de pensar nisso. Eles estão no automático, seguindo, desesperançosos. Durante a pandemia, eu estive na casa de um amigo gravando os nossos cultos, que eram, enfim, transmitidos online. E uma vez eu estava regressando para minha casa, e eu passei em frente a uma feira de rua. A pandemia já estava um pouco mais branda. E enquanto eu passava, uma menininha andava com o seu pai. Eles estavam saindo da feira e contornando a rua. E havia uma moça sentada pedindo dinheiro com 2 filhos, um sentado ao seu lado e uma criancinha de colo. E ela virou para o Senhor e disse: "O Senhor pode me dar uma ajuda? O Senhor tem alguma coisa para me entregar?" E a menininha e o rapaz com a sua filha seguiu direto, atravessando a moça. E eu estava atrás dele andando e, de repente, a menina deu um grito muito alto: "Pai!" E eu levei um susto, ele levou um susto. E ele perguntou: "O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Você pisou num vidro? O cachorro te mordeu? O que aconteceu?" E aquela criança me ensinou uma coisa naquela tarde. Ela disse: "Não, eu fiquei muito assustada, porque aquela moça falou com você e você ignorou ela. Eu pensei que o Senhor estava surdo." Nós não podemos seguir no automático. Nós não podemos seguir no automático. Nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos estar atento ao nosso próximo, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos bancos. Eu gostei muito que a banda, durante a ministração, só começou a tocar quando todos nós estávamos misturados, orando uns pelos outros, em unidade, como deve ser. Porque nós não podemos seguir no automático. Entrar pelas nossas portas e seguir nos nossos cultos, nas nossas programações, os 3 S's: sentado, salvo e satisfeito. O Senhor nos chamou para mais. O Senhor nos chamou para a atenção. Eu gosto muito de perceber nesse texto como Jesus tem ternura em chamar os seus discípulos para perto. Jesus não surge como em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, rasgando o céu diante de Saulo, falando: "Saulo, Saulo, por que me persegues? Cleopas, por que você está fugindo de Jerusalém?" Não. Ele vem no caminho comum, para que até discípulos desatentos, que seguem no automático, possam percebê-lo em algum momento. Jesus tem ternura de ir atrás dos seus discípulos, para que eles voltem à unidade da igreja. Essa é a quinta e penúltima coisa que eu queria falar com você. O Senhor Jesus sempre está disposto a trazer a igreja de volta à união. Meu irmão e minha irmã, eu paro para pensar que talvez Jesus ressurreto tinha muita coisa para fazer. Muita coisa. Havia um tal de Pedro que havia negado ele por 3 vezes, que ele precisava resolver esse grande impasse teológico momentâneo do ministério de Pedro. Haviam discípulos desesperados com o mestre que havia morrido. Havia uma mãe que estava com o coração estraçalhado por seu filho que foi morto, crucificado como um bandido, como um assassino. Jesus, ao ressuscitar, tinha muitas coisas para fazer. Mas nós não podemos deixar de perceber a ternura de Jesus, de ir atrás dos seus discípulos desesperançosos. Sempre que houver a desunião na nossa igreja, sempre que nós não estivermos unidos, Jesus estará disposto a vir até nós para trazer a união de volta. O coração de Jesus queima, anseia por uma igreja unida. Como lemos em João 17, versículo 21, é através da unidade que nós testificamos que foi o Pai que enviou ao Filho, e assim também pregamos o Evangelho. Quando estamos unidos, quando estamos pensando no outro, quando estamos congregando,
Nós estamos testificando o ministério de Jesus. Nós estamos proclamando a sua morte e ressurreição. Nós estamos fazendo a diferença. Em um mundo que só pensa em si, nós pensamos em nós e no nosso próximo. E a sexta e última coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a manutenção da nossa unidade, ela ocorre enquanto caminhamos. A igreja de Jesus não para, meu irmão e minha irmã. Ela segue, ela prossegue, na proclamação do reino de Deus. Ela não para. E a desunião, ela é tratada enquanto nós caminhamos. Nós não vemos Jesus parando com os seus discípulos que estão em direção a Emaús e explicando, não, para. Se eu convencer vocês, nós voltamos. Se eu não convencer, vocês podem seguir para Emaús e aí eu vou embora. Enquanto os discípulos estão andando, Jesus está tratando. Enquanto os discípulos estão indo em direção a Emaús, desacreditados, tristes, sofridos, Jesus está tratando, explicando as Escrituras, explicando que o Messias havia de sofrer todas essas coisas, perecer e no terceiro dia ressuscitar de dentre os mortos. Nós corrigimos, nós voltamos à união enquanto nós caminhamos. A gente não para tudo para voltar à união. Nós seguimos e vamos tratando, e vamos conversando, e vamos sendo discipulados pelo Senhor, tendo o nosso coração transformado por Jesus. E assim nós temos a nossa união, a nossa unidade restaurada. Eu quero orar com você e eu queria te fazer um pedido. Por muitas vezes nas nossas igrejas nós temos problemas com alguém. Quando tem então uma convenção, uma assembleia, uma reunião, essas coisas ficam inclusive mais afloradas no nosso meio. Eu queria te convidar a deixar as diferenças de lado. Queria te convidar a deixar os problemas de lado. Não porque você é menor, não porque você perdeu a discussão, mas nós fazemos isso por causa de Jesus. Tem coisa que a gente faz por causa de Jesus. A gente abdica de parte do que a gente ganha porque o Senhor nos deu e fazemos isso por causa de Jesus. Nós investimos nas novas gerações que são um presente da igreja por causa de Jesus. Nós abdicamos do nosso tempo em casa para vir à casa do Senhor por causa de Jesus. O sacrifício de Jesus não é simples e não é vazio. Ele é poderoso. É a morte de um homem sem pecado, imaculado, pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. O profeta Isaías vai dizer que pelo sacrifício de Jesus nós fomos sarados. Então, meu irmão e minha irmã, o convite que eu queria fazer essa noite é para que as diferenças fossem deixadas de lado. Para que a desesperança seja deixada de lado em nome de Jesus. E nós fazemos isso por Ele. Nós entregamos a nossa vida para Ele e mudamos o nosso caráter, o nosso testemunho, as nossas vidas por causa dEle. Tem coisa que a gente tem que fazer por causa de Jesus. E não é fácil. Não é mole. Dar um agosto inteiro para uma juventude não é fácil. Mas nós fazemos isso por causa de Jesus. Deixar as diferenças de lado não é fácil. Mas nós fazemos isso por causa de Jesus. Nós estamos em ano de eleição. Deixar o candidato A ou B de lado não é fácil. Mas nós fazemos isso por causa de Jesus. A minha oração é para que Jesus esteja na nossa desesperança em direção a Emaús. Para que nós possamos ser unidos. Porque assim testificaremos que Ele foi enviado pelo Pai. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Senhor, nessa noite nós aprendemos um pouco da Sua palavra e compreendemos que o Senhor é 3 em 1. E isso é de uma dificuldade enorme, de complicações neurológicas que nós não conseguimos entender, Jesus. E nós pedimos que assim como o Senhor é
complexamente 3 em 1, que nós possamos, de forma simples, como igreja, sermos um. Pois esse é o desejo do Senhor para as nossas igrejas. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu peço que as diferenças sejam deixadas de lado, que as preferências sejam deixadas de lado, e que isso não ocorra porque nós somos capazes e queremos, mas que as diferenças sejam deixadas de lado por causa do Senhor. Que os problemas sejam deixados de lado por causa do Senhor. Que as dificuldades sejam deixadas de lado por causa do Senhor. O Senhor, de forma maravilhosa, nos busca quando estamos em direção a Emaús. E pedimos que toda diferença, toda desunião seja lançada fora e preenchida pelo Teu doce Espírito nas nossas vidas, que faz com que nós andemos até que sejamos um, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui essa noite. Eu rogo pela Tua presença, pela Tua graça na vida de cada irmão aqui. E te agradeço pelo poder que há no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.